noite, PIB da Ilha das Flores. Amém? Eu quero saudar os irmãos aqui presentes e estender a saudação aos nossos irmãos aí internautas. Olha só como que eu tô chique, tá vendo? Que Deus possa abençoar você, sua família, sua casa, e que o Senhor Jesus possa fazer morada onde quer que você esteja. E eu quero já aproveitar e dizer que essa é a igreja mais bonita do Brasil. Tantos que estão aqui quanto que estão em casa. Amém? Deus possa abençoar a sua vida. E o crente é feliz, né, pastor? A gente pode passar por luta, pode passar por prova, mas ninguém entende a felicidade do crente. O crente pode comer arroz, feijão e ovo, mas ele é feliz. E se não tiver o feijão, arroz, pode ser farinha com ovo, que a gente dá glória a Deus a si mesmo. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que a igreja abrisse as Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 29, no versículo 11. Jeremias 29, 11. Que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quando a gente lê esse texto, dá vontade de dar glória a Deus. Ô glória! Deus vai fazer me prosperar. Deus tem um plano abençoado para mim. Mas quando nós entendemos o contexto deste texto, nós vamos ver que o povo judeu não estava passando uma situação muito fácil. O povo judeu estava cativo na Babilônia. Mas o Senhor o faz lembrar que Deus, que eles mesmos cativos em terra estranha, mesmo estando em um lugar que não era seu, Deus tinha um plano diferente para com ele. E aí, o título da mensagem desta noite é Nos Planos do Pai. O título da mensagem é esse, Nos Planos do Pai. Porque muitas das vezes nós não nos encontramos no lugar em que almejamos e queremos, mas muitas das vezes nos encontramos no lugar em que Deus quer que estejamos. Mas para nós esse lugar muitas das vezes é sacrificante e é doloroso. O povo estava vivendo naquele período um momento de exílio, sentia saudade de sua terra, tinha um rei que não era seu, uma terra que não era sua, vivendo um período que eles jamais gostariam de ter vivido. Então era um momento realmente muito difícil. E levantava-se alguns profetas e diziam: está acabando, sendo que a promessa de Deus é que isso duraria 70 anos. Imagina Deus dizer para você hoje que a dificuldade da sua vida se estenderia por um longo período. Quanto doloroso seria, já imaginou? E aí chegavam alguns profetas querendo amaciar, querendo fazer com que a dor ficasse mais fácil de lidar. Está acabando, não precisa de ficar nessa terra não precisa se casar não, porque isso daí daqui a pouco você vai voltar para sua terra. Só que aí Deus diz para eles o seguinte: Deus conhece os planos que Ele tinha para o seu povo. E Deus afirma para eles que o plano que Deus tinha para eles era um plano muito maior do que aquele momento em que eles estavam vivendo e melhor do que aquilo que eles viriam passar. Porque Deus tem um plano para nós, independente da circunstância que nós estamos vivendo. Se a gente olhar, muitas das vezes, as nossas dificuldades
fica difícil acreditar nas promessas que Deus tem para conosco. Acreditando e enxergando com os nossos olhos materiais e aquilo que nós podemos visualizar humanamente, muitas das vezes nós não conseguimos vislumbrar o plano que Deus tem para conosco. E aí eu lembro, porque muitas das vezes Deus não nos mostra o plano detalhe por detalhe para nós. E muitas das vezes nos questionamos ao Senhor, mas Senhor, eu quero saber como vai ser daqui a 10 anos. Senhor, eu quero saber como vai ser daqui 2, 3 meses à frente. Só que Deus não adivinha planos para nós. Deus tem seus planos, mas em determinadas circunstâncias e momentos, Deus não nos revela. E aí eu utilizo como exemplo a história de Abraão. Abraão, Deus diz a Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela, que é algo muito difícil, né? Imagina, sair do meio dos seus. E aí, qual é a promessa que Deus faz? Deus fala o seguinte, Deus dá uma ordem, vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Deus tinha mostrado a terra para Abraão? Não, Deus não mostrou a terra, mas Deus fala, eu irei te mostrar no futuro essa terra. E eu te farei uma grande nação. Ou seja, Deus tinha uma promessa, mas não tinha tempo para cumprir. E nem o lugar Deus revelou. Muitas das vezes, na nossa vida também é assim. Deus tem uma promessa, mas muitas das vezes, Deus não nos mostra como e quando Ele vai fazer. E muitas das vezes, talvez Abraão possa ter pensado que isso seria rápido. Talvez Abraão imaginasse, opa, daqui a pouco Sara vai me dar filho bem rapidinho, vai ser tranquilinho, nós vamos para uma terra rapidinho, nós vamos chegar num lugar, nós seremos prósperos, daqui a pouco minha família vai crescer. Então, muitas das vezes, diante das promessas e os planos de Deus, nós criamos expectativas. E as nossas expectativas nem sempre estão alinhadas com o propósito e os planos de Deus. Talvez Abraão imaginasse que seria, vapt-vupt, ou seja, seria de flash, rapidinho, mas não, a promessa de Deus se cumpre na vida de Abraão quando ele estivesse extremamente preparado. Muitas das coisas e dos aconteceres, Deus não nos revela e não nos mostra, porque imagina se Deus mostrasse para Abraão detalhe por detalhe, será que Abraão largaria tudo e viveria a promessa de Deus? Porque o caminho, muitas das vezes, ele é doloroso. O caminho, muitas das vezes, o percurso, muitas das vezes, não é linha reta. Muitas das vezes nós temos que passar por caminhos que nós jamais imaginávamos passar para que Deus possa nos preparar, nos fortalecer, para que a gente possa viver e aprender e ser um homem abençoado por Deus. Abraão precisou viver experiências de escassez para se lembrar que quem provia na vida dele e na casa dele era Deus. Abraão acreditou numa promessa e mesmo sem ter filho não desistiu, mas ele confiava naquele que prometeu. Eu não sei qual situação da sua vida você está passando. Eu não sei qual situação da promessa de Deus você esteja passando hoje. Talvez você recebeu uma promessa e esteja entusiasmado, cheio de ânimo. Ou talvez você recebeu uma promessa lá atrás, você não viu se cumprir e você está desanimado, entristecido, porque parece que Deus se esqueceu de você. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite.
Deus não se esquece daquilo que promete. Deus não se esqueceu de você. E se está difícil na sua vida, é o percurso que Deus o colocou para passar, para que você possa viver grandes experiências com o Pai. Abraão, ele teve um grande desafio, que é confiar sem ver. Que desafio na nossa vida, não é? Confiar sem ver. Que desafio na atualidade é você acreditar naquilo que Deus pode fazer, mesmo Ele não fazendo. Isso é ter fé. Abraão confiou. Abraão largou, foi na direção de Deus. Deus o direcionava. Deus mostrava os seus próximos passos. E aí o que acontece? Quando Deus cumpre na vida de Abraão, ele já está experiente. Ele já viveu experiências com Deus. Ele já chegou a uma certa idade. Ele já foi visitado por Deus. Ele já foi testado por Deus. E aí a sua geração foi uma geração fortificada. Porque viveu experiências com o Pai. Abraão viveu lugares e lugares. E aprendeu que independente do lugar que estivesse, não era o local que fazia a sua prosperidade, mas era Deus que prosperava a sua vida onde quer que estivesse. Será que nós podemos acreditar nisso? Será que nós podemos acreditar quando Deus não faz aquilo que almejamos? Será que nós podemos confiar nas promessas do Senhor quando as coisas estão tão difíceis? Quando o mar está fechado na nossa frente, e aí você olha e parece que nada está dando certo. E aí você olha para o alto e fala: Senhor, eu preciso confiar em Ti. Eu preciso confiar porque o Senhor quem me prometeu e o Senhor irá fazer. Querido, eu também olho a história de José. José tinha um sonho, Deus tinha dado um sonho para José. E o sonho, eu não sei se para ele foi claro, mas talvez parecia um sonho de menino. E por conta desse sonho, ele viveu grandes decepções na vida. Ele viveu ciúme de família, a ponto de ter perdido tudo. José, por ter um sonho, ele foi vendido pelos seus irmãos. E aí perdeu aquela base familiar, esperança na família. E aí ele vai para uma terra como escravo. Então ele não tem a sua liberdade, ele é um escravo. Mas José, em nenhum desses momentos, ele perde a esperança no seu Deus. José, mesmo não estando perto da sua família, mesmo não estando próximo da sua crença, mesmo não estando próximo dos seus, ele não deixa de acreditar naquele que prometeu e que iria cumprir na sua vida. E num determinado momento, o que acontece com José? A situação de José melhora e ele vai trabalhar na casa de Potifar. Ou seja, começa a melhorar a sua vida, né? Então começa a ter uma regaliazinha. E o que ocorre? Aquilo que todos nós sabemos. Dali ele vai parar na prisão injustamente. Eu acredito que para José possa ter sido um momento difícil. Agora que estava ficando bom, agora que o negócio estava ficando legal para mim, e eu vou parar na prisão. Ou seja, talvez muitos de nós pensariam: pô, Senhor, na hora que o negócio parece que vai dar certo, aí dá errado, aí dá ruim. Muitas vezes nós vivenciamos coisas parecidas com isso. Parece que a marcha nunca engata. Parece que quando você vai passar a segunda, tem que passar a primeira de novo. Parece que tem que voltar atrás. Parece que o negócio não flui. Parece que as coisas não se encaminham. Mas calma. Sabe por que José teve que parar na prisão?
Porque Deus não queria que José fosse apenas um servo na casa de Potifar. Deus queria um voo maior na vida de José. Deus queria que José fosse governador. E portanto, o que você está passando hoje é porque Deus tem coisas grandes e maiores para você. Pode Deus não ter te revelado ainda essas coisas, mas eu quero te dizer que vai valer a pena. Eu quero te dizer que vai valer a pena o que você está passando. Eu quero te dizer que essa situação de tristeza, de angústia, de desilusão faz parte do plano de Deus. Deus tem seus planos, e os planos de Deus são perfeitos e maiores do que os nossos. Eu tenho certeza que quando José chegou e quando estava como governador do Egito, ele pôde perceber que valeu a pena. Que valeu a pena. E eu quero imaginar se Deus tivesse mostrado tudo isso para José lá atrás. Imagina Deus mostrando para José lá, seus irmãos vão te trair. Seus irmãos vão te colocar no buraco. José jamais conviveria bem com seus irmãos. Se o Senhor tivesse mostrado para José, tá vendo essa mulher aí? Vai dar em cima de você e você vai parar na prisão. José não teria vivido aquele momento ali que foi importante para a sua vitória, para o seu aprendizado. Sabe por que Deus também fez aquele prisioneiro também esquecer de José quando saiu da prisão? Porque era necessário. Era necessário que ele ficasse mais 2 anos. Era necessário que ele ficasse mais um tempo. E sabe por que as coisas ainda não aconteceram para você, meu irmão, minha irmã? É porque ainda não é o tempo de Deus. Mas esse tempo vai chegar. O tempo de Deus vai chegar. O tempo de Deus vai chegar na sua vida. O tempo de Deus vai chegar na tua casa. As coisas irão acontecer. E você vai olhar para o alto e vai falar: Senhor, muito obrigado porque eu esperei até aqui. Eu tenho certeza que Abraão, ao ver a sua família constituída, Abraão, ao ver as promessas de Deus se cumprirem na sua vida, ele pode ter dito assim: Senhor, valeu a pena ter saído lá da minha parentela. Valeu a pena ter ouvido a voz de Deus. Valeu a pena ter seguido os seus planos, Senhor. Valeu a pena ter feito aquilo que muitas das vezes foi doloroso ao meu coração. Porque muitas das vezes seguir os planos de Deus significa renunciar aos nossos próprios planos. Abraão era bem estabelecido financeiramente. Abraão tem que sair e largar tudo. Ele larga a sua parentela. Ele vai por um chamado de Deus. Ele vai pelo aquilo que Deus falara com ele. Quando nós tivermos dúvidas das nossas decisões, do que fazer, de como proceder, nós podemos pedir auxílio ao Senhor. Nós podemos pedir auxílio ao Senhor. E quando Deus não nos responder, e não for a hora ainda dele revelar os seus planos, nós devemos esperar e confiar que ele irá fazer. Amém? Para finalizar, eu entendo que Deus, independente das nossas circunstâncias, e aí eu vou ler de novo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperanças e um futuro. Quantas das vezes, se a gente olhar nossas questões, se a gente for olhar a nossa situação, muitas vezes nós ficamos sem esperanças. Mas a palavra do Senhor é: nos planos do Pai há esperança e um futuro para você. Nos planos do Senhor há um futuro para a casa do Senhor. Há um futuro para a sua família.
há um futuro. Isso que está acontecendo na sua vida não é para te derrubar, não é porque o Senhor está te punindo, não é porque o Senhor está, a mão do Senhor está pesando, hein? Não, querido, é para que o Senhor te fortaleça. As dificuldades dessa vida é para que você possa aprender a caminhar com o Senhor. Porque Moisés, quando estava lá, Moisés estava no deserto, numa situação difícil. Situação difícil porque ele tinha saído do Egito como assassino. E Deus teve um encontro com ele lá no deserto, na sarça ardente. E aí Deus chama ele ali, ó. E Deus fala: Moisés, é você que eu quero. E Moisés fala: mas Senhor, eu vou ter que voltar lá para aquele povo que me vê dessa forma? Eu vou ter que voltar lá para aquele povo que me enxerga desse jeito? Eu nem sei falar. Mas o Senhor diz para Moisés o seguinte: Moisés, é você que eu quero. Moisés, foi você que eu escolhi. Não importa o que as pessoas digam de você, é de você que eu quero. Deus diz para nós hoje: é eu que te escolhi, sou eu que te chamei, você é meu. Os planos que eu tenho é para você, porque muitas das vezes Deus tem plano para nós e nós falamos: mas Senhor, tem tanta gente mais bonita, tem tanta gente mais legal, tem tanta gente melhor do que eu, bota a Tereza para fazer, Senhor, bota o Marcelo para fazer, Senhor, ele é melhor. Mas Deus está dizendo hoje: não, eu te escolhi, é você vai lá e eu estarei contigo por onde quer que andares. Deus deu uma palavra para Moisés, e nessa palavra ele recebeu. Quer viver grandes coisas? Receba a palavra que o Senhor tem para você. Deus te escolheu, Deus te chama aqui nessa noite. Vem viver o sobrenatural, vem viver o que eu preparei para você. Vem viver aquilo que eu te mostro, detalhe por detalhe, na hora certa. Deus vai te mostrando de forma gradativa, de forma pontual. É vencendo batalha por batalha. É vivendo de fé em fé. Venci hoje, amém, glória a Deus. Amanhã vencerei novamente, amém? Que a palavra do Senhor possa permanecer, que você possa meditar, que você possa chegar na sua casa e falar: Senhor, quais são os seus planos para mim? Se o Senhor não revelar, mesmo assim eu me manterei firme, porque eu creio que no final é coisa boa, amém? Deus possa te abençoar. Pai querido, Pai amado, nesta noite nos colocamos em Tua presença, Pai, porque até aqui o Senhor falou conosco. Que o Senhor possa continuar ministrando em nosso coração, que o Senhor possa continuar ministrando, Senhor, na casa de cada um irmão, Senhor, que escutou esta mensagem. Que o Teu Espírito Santo possa continuar agindo, Pai. Cada irmão que recebe esta palavra, que o Senhor possa ser com ele em cada dificuldade, cada momento que ele vier passar. Mas que nós jamais possamos esperar, Senhor. Que nós jamais podemos esquecer em quem está a nossa fé. Que nós devemos, Senhor, olhar para os montes e lembrar que o nosso socorro vem de Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de cada detalhe. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de cada momento da nossa vida. É isso que eu te peço, leva-nos em paz, Senhor. Que o Senhor dê-nos um resto de final de semana abençoado. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.